Três erros comuns aqui, tá? Primeiro, tal do vira-lata sem propósito. Aqui eu não estou falando dos modelados, tá? O modelado tem propósito, tá? Mas aí começar a misturar raça, sem objetivo e tal. Aí começa a nascer muito tatu com cobra. Eu não vou ter seleção, aí eu vou perder produtividade, vou perder vigor híbrido. Vai ficar um negócio meio sem sentido, tá? Para mim, o cruzamento ele precisa ter um objetivo, ele precisa ter um foco ali, um propósito, tá? Cegueira de canil, isso aqui é o pessoal do cruza mexe cachorro fala muito, é não ver os defeitos dos seus próprios animais. Às vezes eu vou numa criação, tá? Às vezes a pessoa manda foto também, e você vê animais ruins, tá ruim, poxa, tá claramente o negócio ali tá feio, não tá legal, e a pessoa tá achando que tem excelentes animais. Olha, a gente se apega aos nossos animais, isso é natural, tá? Eu acho mais bonitos os meus animais, porque tá ali, eu tô vendo aquele esforço de seleção, etc e tal. Mas eu preciso saber o que que é bom, o que que é ruim. E para isso eu preciso ter métricas, tá? Eu preciso, não. No meu caso, que o meu foco sempre foi caipira, é peso, é produção de ovos e tal. Nas raças puras, é o standard perfect, tá legal? Eu tenho lá o livro, né? Então vai ter, você consegue na internet também, não precisa comprar um livro, mas aí você vai olhar, pô, qual que é a característica? Tem barba, não tem barba? É 5 dedos? Qual que é a cor da pele? Qual que é a cor? O pintinho de que? Qual que é o elocus, né? Que é o padrão primário. Isso aí tudo é importante para ter animais ali com melhor padrão, tá? E aí a questão da... Aqui eu trouxe dois conceitos juntos, né? Primeiro, ligação genética, que são genes que estão próximos um dos outros. Às vezes eu estou quebrando a cabeça para pegar um gene, para separar esses dois genes, mas eles estão andando juntos, tá? Por exemplo, o gene do ovo azul, o local do gene do ovo azul é próximo do local onde tem a cristervilha. Então, se eu tenho um animal que é homozigoto para a cristervilha e homozigoto para o ovo azul, quando os cromossomos se separarem, eu cruzo com qualquer outro animal, ele vai ter cristervilha e o gene ovo azul juntos, está no mesmo cromossomo. Quando eu vou cruzar, é difícil ter uma quebra entre eles, porque eles são mais próximos. Acontece, né? Mas no caso não é 100% próximo, mas menos provável. E aí, a maior parte das aves, das galinhas com crista ervilha, vai ter ovo azul. Se eu quero selecionar a crista serra, por exemplo, eu vou ter animais de crista serra que não vai botar ovo azul, poucos vão botar. Então, preciso ter isso em mente para eu não perder meu tempo selecionando, às vezes, um gene, e aí eu não consigo outro gene. Eu quero dois genes juntos, para esses genes terem alguma incompatibilidade. Então, isso é a ligação gênica. Outra coisa é você selecionar características que elas são antagônicas. Então, é a produção de ovos e o ganho de peso. É antagônico, não vai. Tá? Ricardo, mas eu estou tentando, tipo, a sertaneja balão que é muito pesado, o índio gigante que é muito pesado, produção de ovos. Beleza, você consegue melhorar um pouco. Mas você quer produzir ovo? Eu sempre peço perdão ao pessoal do gigante, do sertaneja balão. Cara, não é essas raças que você vai produzir ovo. Você vai produzir ovo com Rhode Island, você vai produzir ovo com Embrapa 051, que é híbrida. É isso que vai produzir ovo. São galinhas leves, tá? Quanto mais leve a galinha, mais ela vai pegar nutrientes para produzir ovos. Isso é lógico. Uma galinha pesada, ela precisa do nutriente para crescer. E sempre, sempre, o primeiro destino do nutriente vai ser em manutenção do corpo, da vida. Depois vai ser para produção. Então, se eu estou selecionando ovos, primeiro a galinha vai satisfazer as necessidades nutricionais para ficar viva, depois ela pensa em botar ovo. Se eu tenho uma galinha de 2 quilos, ela precisa de menos nutrientes que uma galinha de 4 quilos, concorda comigo? E aí, lógico, essa galinha mais pesada, inevitavelmente, ela vai produzir menos ovos que a galinha mais leve, tá? Ricardo, não tem uma galinha assim? Tem exceções, tá? E a exceção que confirma a regra. Mas por que uma légua, por que a produção, sempre foca assim, na produção industrial, onde tem gente colocando milhões e milhões de dólares, reais, o que for. Por que as galinhas são leves e não pesadas? Por que eles não fizeram uma raça de dupla aptidão, onde os machos dá para abate, as galinhas para postura e depois abate? Porque é financeiramente inviável. São características muito diferentes. É melhor produzir aves leves e sacrificar o pintinho de um dia, sendo dinheiro, e você tem ovos de granja, ou você pegar uma ave muito pesada, vai reduzir a produção de ovos, mas você tem macho e fêmea pesado, os dois vão para baixo. Tá? É assim que funciona e o mundo é cruel. Bom, Paulo aqui, ó.
Tenho uma ideia de criar animais para corte, mas na cor creme com fundo azul. Vou usar as Malines, Marans, Cornish e Bruges. Bruges não tem no Brasil, não conheço. O Paulo é de Portugal, tá, gente? Ok, ok. Você tem espaço para as quatro? Tá jóia, tá? Boa sorte aí, tá bom? Vai dar bom, vai dar bonito, tá certo? Vai ser legal. Beleza, gente. De slide é isso, tá? Vou parar aqui, vou ficar grande agora para vocês. E aí, a gente já está aí 1 hora, né, falando. Vai gostar da voz lá longe. Estou à disposição. Se tiverem aí alguma dúvida, mais algum ponto, a gente já foi respondendo dúvidas aí ao longo, né, da nossa conversa. Mas se tiver alguma dúvida aí, pode mandar, tá? Vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês, tá bom? Manda aí pra gente. Vou dar aí, para não ficar muito silencioso, vou dar 2 minutinhos para que vocês possam perguntar. E aí, até um aviso aqui, tá? A partir de agora, a gente vai falar mais de cruzamento, como eu já falei. Eu vou trazer outro gênero, por exemplo, já me pediram o empenamento precoce. Vou falar do empenamento precoce quando eu falar, explicar melhor essa pirâmide aí, né? Como é que eu seleciono animais no primeiro dia, tá? Eu falei do carijó, que seleciona. A questão do chocolate dá para usar, mas não é um gene muito comum, mas dá para usar para selecionar no primeiro dia. Carijó, o dourado e o prata são os principais. Aí tem o empenamento precoce tardio e o chocolate de cabeça é o que veio agora, tá? Beleza, parece que todas as dúvidas foram sanadas. Muito bom, vou colocar assim, eu consigo ler e ficar de frente para vocês, tá? Mas é isso, deixa eu ver aqui se. Eu acho que eu não pulei nenhuma dúvida. Parece para mim só top message, eu não sei se tá todas as mensagens ou não. Mas legal. Tá, deixa eu ver aqui se tem todas. É isso. Tá? Beleza, gente. Então é isso aí. Tem uma coroa aqui, né? Achei que quem perguntou mais, né? O Paulo Barbosa ficou coroa, Luiz Henrique a outra coroa, e a roupa. Será que é a Iris aqui? Não dá... A foto é muito pequena. Mas, pessoas, tá bom. Uma dúvida, muito bem. O Ícaro, boa noite. Existe um cruzamento específico para a qualidade da carne? Qualidade exatamente, não. Tá? Tem cruzamentos para quantidade de carne. O Plymouth Rock e o Cornish são os principais. O Cornish ele vai perder muita característica se você está pensando no caipira, mas se você está pensando no animal mais industrial, pode utilizar. O gigante negro de Jersey, ele é muito bom também para dar um animal robusto, um animal pesado, só que ele tem muito pigmento preto, tá? Ele tem muito escurecedor. E às vezes esse escurecedor vai dar canela para coxa. Então quando você corta ali, fica uma coxa um pouco mais escura, o visual talvez não seja tão bom, tá? Mas você cruzando ele com um animal que tenha clareadores, vai dar um resultado legal, tá? Já usei muito, eu fiz uns cruzamentos certa vez do índio gigante com o gigante negro de Jersey. Deu cruzamentos fantásticos. Eu tive animais grandes e largos, tá? Infelizmente, não eram animais precoces. Esse animal ele crescia muito por causa do índio gigante, do gênero do índio gigante. Ele ia dar um peso ali lá pelos, sei lá, 120, 150 dias, mas geralmente a partir de 150 dias. Então, eu ficava muito tempo com esse animal para ele dar carne, para ele produzir carne. O que acontecia? Quando eu ia bater, ele estava com 3 quilos, 3 quilos e pouco. E aí eu não consigo vender um animal por peso, né? Era por cabeça. A pessoa, pô, gostava porque era um animal grande, mas não queria me pagar mais. Então não ficou legal. O que eu preferi fazer? Eu preferi cruzar os caipiras. Eu introduzi um de gigante, essa rusticidade tal do gigante, no meu plantel de caipiras, mas eu preferi animais menores, tá? Mais baixos e mais precoces. Tá? E aí você consegue colocar mais carne nisso. Quando você for pegar ele de gigante, eu olhei umas fotos aqui, sempre olha, a gente gosta, e eu vi um criador com aquele animal, parece um palito, compridinho ali e tal. Esse animal para corte, esquece, tá? Não dá. Tudo bem, tamanho, ainda de gigante puro, eu vou vender para quem quer, tem um animal grandão lá. De vez em quando eu vou abater um animal para mim, fantástico, é isso, tá valendo, tá? Agora, com a produção de carne,
não vai, tá legal? Aí aqui, tudo bom, eu que agradeço, Alex, e por boa noite. Existe cruzamento específico? Esse aqui eu já falei, né? Obrigado, obrigado. Além do gene barrado, qual outro gene autossexável? Não é o gene barrado, tá? O gene barrado foi utilizado para criar raças autossexáveis. O que é autossexável? O termo correto. São animais, uma raça, que eu faço o cruzamento puro dessa raça e eu consigo selecionar pintinhos ao nascer, fêmeas mais escuras, machos mais claros. Por quê? Porque o gene barrado ele interrompe um pouco a produção da melanina. Então a gente consegue fazer isso. Vai ter leg bar, sei o que bar, esses nomes assim, bar, tudo autossexável. Pintinhos para fazer sexagem no primeiro dia, aí sim, sempre a fêmea com gene dominante e o macho com gene recessivo. Então, carijó é dominante, galinhas carijós, machos não carijós, qualquer cor. Dourado e prata, o prata é o dominante, então fêmeas pratas, machos dourados, e assim por diante. Penamento precoce, chocolate. Fêmeas não chocolate, macho chocolate. Quando eu faço isso, há uma inversão do sexo, tá? Então eu vou ter, no caso, o carijó, que é mais fácil de ver. Fêmeas carijós, machos não carijós. Eu vou ter todos os machos carijós e todas as fêmeas não carijós. O que é importante? Essa carijó tem que ser aquela carijó padrão. O Elocus, né, o padrão primário, precisa ser Birchen ou Extended Black, porque eu preciso do pintinho pretinho, tá? Para eu ver melhor essa pinta na nuca. Ricardo, dá para ver do Brown, dá para ver do Sauvage? Dá para ver, tá? Não tem problema não. Mas é mais difícil, então você vai aumentar o percentual de erro. O trigo, às vezes, a pinta é marrom, a pinta ela é escura, tá? Mas dá para ver também, só que aumenta o percentual de erro. O trigo é o pior, tá? Então, aquele malcrele muito claro, eu não posso usar essa fêmea para fazer o cruzamento, que não vai ser fácil a gente sexar. Tá legal? Beleza, vai compartilhando o progresso, Paulo, e compartilhe também o vídeo, tá? O trigo azul, criei um galo splash suro com a galinha frisada trigo azul. Como o foco de sair suro e frisado, aí nasceu pintinhos splash, buro e trigo. Não estava com foco na cor na época. Legal. Então agora você já começa a selecionar cor, tá? Se você manter o splash, o que você pode fazer? Você pode ter ali duas galinhas e um galo splash, com as características que você quer, e um plantel maior de galinhas e de galo ali, não splash, não azul nem nada. Então você pega esse galo, coloca ali com esse plantel maior, vai nascer 100% o azul, tá? Mas aí você não vai ter a raça pura, você vai precisar sempre manter as duas raças para poder cruzar, tá legal? Dá para continuar com o casal para aumentar a quantidade de trigo azul e ter combinar melhor. Não tem aves lavanda. O ideal é lavanda. Você pode continuar sem problema nenhum, mas você precisa ter isso em mente. Azul com azul. Metade nasce azul, 25% splash, 25% sem o gene azul, tá? Então sempre você vai ter você não vai conseguir ter um animal puro, um padrão puro, aquela raça pura, tá? Para você ter, você vai ter que ter lavanda, e você precisa achar um animal lavanda e introduzir. Enquanto não tem, você pode fazer isso. Tá? O que vai acontecer? Você vai ter um descarte um pouco maior. Se você cruza azul com splash, metade azul, metade splash, então você não vai ter nenhum animal fora do padrão. Mas se você quiser ter cruzar azul com azul, inevitavelmente vai sair splash, tá? Malines, Lemon Rock, Amrock. Amrock, posso estar enganado, mas eu acho que é uma que é autossexável, né? Agora eu tô. Não vai. Mas é isso, gente. Eu acho que deu aqui bastante dúvida, né? Bastante bate-papo, 1h15. Tá um tempo legal. Gostei da interação, tá? Eu não consegui ver quantas pessoas entrou. Fiquei curioso para saber quantas pessoas tinha aqui. Agora 24 assistindo. Maravilha. Bom, então o que a gente faz? Eu queria fazer uma live todos os meses, tá? Eu queria realmente a gente poder bater esse papo e tal, falar de genética, falar de outras coisas também. Genética é o mais gostoso, né? Então, preciso aí do empenho de vocês. Vamos ver se a gente consegue aí fazer o iníciozinho de janeiro, a gente vai estar de férias, tal, de repente a gente faz outra live. Legal? Fora isso, obrigado aí pelos likes, obrigado pelos comentários, obrigado pelos compartilhamentos, tá?
Essa live, óbvio, vai ficar gravada. Some os comentários, não sei como é que faz para manter os comentários, mas some. Então, qualquer dúvida, manda pergunta de novo ali na gravação que a gente responde, tá bom? Então, um forte abraço, assista os outros vídeos, segue a gente lá no Instagram, tá? O que a gente puder fazer para ajudar a criação de vocês, nós vamos fazer, pode ter certeza absoluta. E a gente está naquele finalzinho de ano para o início do ano que vem, é a hora que a gente precisa fazer o nosso planejamento. Infelizmente, muitos de nós não gostam de planejar, vai fazendo de qualquer jeito, mas se vocês conseguem fazer um planejamento, vocês vão ter muito mais sucesso na criação de vocês. E aí, uma forma que eu tenho de ajudar vocês no planejamento é compartilhar com vocês um planejamento que eu fiz do Criatório Chácara Dornas há um tempo atrás, tá? Eu transformei todo esse planejamento de alto nível. Você sabe que fui consultor do Sebrae, não sou mais do viajando, mas sou tecnista, tenho assim muita expertise em negócios. Fiz esse e-book, está à venda lá no Hotmart. Eu vou colocar o link depois aqui na gravação. Se eu colocar agora, some, né? Mas eu vou colocar esse link depois aqui na gravação. Quer ter boa criação? Faça planejamento. Quer ter planejamento? Compre aí o e-book baratinho, acho que é 27, 28, sempre esqueço o preço. Tá? É uma forma também de você contribuir com o canal, contribuir com a gente. Com certeza vai ser uma mão de via dupla. Tá? Eu ajudo vocês a melhorar a criação, vocês ajudam o Ricardo a melhorar o canal. Todo mundo sai ganhando. Bacana? É isso, gente. Forte abraço, então. Tem algumas dúvidas aqui, mas tá lavando aqui toda vez. Forte abraço, obrigado pela companhia e até aí os nossos próximos vídeos e de repente a próxima live. Depois vocês comentam lá nos outros vídeos. Quero live, que eu estou entendendo que isso é bacana para vocês, a gente faz live.